Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, amém? Passando para desejar um dia de paz, de alegria, cheio do Espírito Santo de Deus. A palavra que vos trago hoje se encontra no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 1 em diante, que vai dizer: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor e se alguma comunhão no Espírito, se alguns estanveis, afetos e compaixões, completei o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achando na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz, pelo qual também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, meu irmão? Esta palavra se encontra no livro de Filipenses, no capítulo 2. Paulo vai falar sobre o mesmo sentimento que Jesus teve, que é o mesmo que nós hoje temos que sentir aqui na terra. Paulo vai começar a dizer esta passagem, quando ele fala no versículo 1, portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se alguns entreveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Observe como Paulo vai falar para este povo aqui em Filipos, que cada um deles teria que ter o mesmo sentimento, em uma só coisa, em um só pensamento. Podemos observar que este povo aqui estava vivendo sem se importar com o próximo, sem se importar com a dor do próximo, com aquele sentimento, com aquilo que estava incomodando, não é verdade? Podemos analisar aqui que cada um vivia uma vida de acordo como bem queria, sem se comportar, sem se importar com o que o próximo estava vivendo. Paulo começa dizendo aqui no verso 3, nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Olha que Paulo está nos ensinando. Nada faça para a sua própria glória, nada faça por contenda, para criar ali uma contenda com um vizinho, com o outro, com um irmão, com alguma pessoa. Paulo começa a dar algumas diretrizes aqui, como aquele povo tinha que se comportar, porque cada um estava se preocupando por si próprio. E Paulo vai dizer aqui, não faça por contenda ou vanglória, mas por humildade. Olha o que ele está falando, mas seja humilde. Olha o que ele está falando, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Quando nós conseguimos entender que o que Paulo está dizendo aqui, que a gente não é
superior a nenhuma pessoa, que nós temos que viver aqui com o mesmo sentimento, com o mesmo pensamento, porque nós acreditamos no mesmo Deus, na mesma fé. Paulo está dizendo aqui para este povo em Filipos que não era para viver uma vida sem humildade. Porque então, sem viver sem humildade, eles não estavam se importando com o sofrimento dos outros, com a dor dos outros, estava fazendo tudo para se gloriar a si mesmo. Mas Paulo continua dizendo: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Não é porque eu tenho algo que eu tenho que ver meu irmão passando necessidade, que eu tenho que passar vista grossa e falar que é problema dele. Paulo está dizendo para se preocupar, e nesse se preocupar aqui, atentar com aquelas pessoas que estão vivendo uma vida em pecado, e nós que somos filhos da luz, nós que vivemos com Jesus Cristo, nós temos por obrigação em falar para essas pessoas que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Paulo aqui vai entrar agora no versículo 5 e vai nos comparar com o próprio Jesus Cristo, em sentimentos, em gesto. Olha o que ele vai dizer aqui: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Olha como ele está dizendo: os mesmos sentimentos que teve em Cristo, esteja em vós também. E ele vai dizer aqui quais são os sentimentos que teve em Jesus Cristo, quais são os pensamentos que Jesus teve em fazer o bem, em ter compaixão pelo próximo. A Bíblia vai dizer que Jesus ali estava passando por um certo lugar e uma viúva de Naim estava passando, enterrando seu filho. E o filho dela estava ali morto, e Jesus teve compaixão daquela mulher, porque aquela mulher perdeu o seu marido e agora estava enterrando o seu filho, e aquela mulher ia ficar sozinha, sem ninguém para amparar. A Bíblia vai dizer que Jesus agora toca naquele caixão ali, e aquele rapaz se levanta, e agora Jesus traz ele à vida. Jesus teve compaixão quando ele chorou por Lázaro, quando ele perguntou onde colocou, e apontaram, e ele diz para tirar pedra, e diz: Lázaro, vem para fora. A Bíblia vai dizer que ele chorou, ele teve compaixão. A gente vai ver em outras passagens o próprio cego Bartimeu gritando, clamando por ele: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E agora aqui Paulo vai dizer que de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Olha o que ele está dizendo aqui: tenha o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, que ele era o próprio Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, ao contrário de Satanás, que a Bíblia vai dizer que ele olhou para o céu e disse que ia fazer o trono dele acima do de Deus. Ele teve usurpação por ele. A Bíblia diz que ele ele olhou para a água parada, e a água parada se torna espelho, e ele viu a imagem dele, e ele mesmo se amou. Agora ele vê que ele tem 9 pedras preciosas no corpo. A Bíblia vai dizer que ele olha para um ser que está sentado à direita de Deus e vê que ele tem 12 pedras, e ele queria essas 12 pedras. E ele disse: vou fazer o meu trono mais alto do que o de Deus. E a gente conhece a história e vê que quando ele subiu, Deus gritou uma palavra, Miguel, e significa quem é como Deus. Ninguém é como Deus. E a gente vê a rebelião que teve lá no céu, e os anjos, uma terça parte dos anjos caiu junto com Satanás. Então aqui Jesus agora vem como Deus, mas ele não tem usurpação.
Ele não tem um sentimento de usurpar, de querer tudo para si, como este povo aqui estava vivendo. E se a gente for olhar para o contexto do que nós vivemos, a gente vê pessoas assim, com sentimento egoísta, com sentimento de que quanto mais quer ter mais. Quanto mais tem, na verdade, quer ter mais, não olha para que está ali abaixo, em um poder eclesiástico menor do que o dele, e está pisando, e vem o sistema aí querendo oprimir as pessoas de baixa renda, e nós estamos vivendo em um tempo, como Paulo está dizendo aqui. As Escrituras estão nos mostrando. E nós que é servo de Deus, que conhecedores da palavra de Deus, às vezes nós deixamos nos levar pelo este sentimento que Paulo está dizendo. Olha, tenha em vós o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus. Que sentimento é esse, meu irmão? Que sentimento é esse, Paulo? O sentimento de, em forma de Deus, não ter usurpação a ser igual a Deus. Ele continua dizendo no verso 7, mas aniquilou a si mesmo, tornando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Olha que coisa maravilhosa. Deus, Jesus Cristo, com toda a sua glória, quando ele veio aqui para a terra, ele se esvaziou dele. Ele se esvaziou da glória que ele tinha lá no céu para ser feito igual a nós, para que nós nos esvaziemos de nós, da nossa natureza pecaminosa, para nos encher do Espírito Santo que ele deixou aqui para nos consolar. Olha que coisa maravilhosa Paulo vai nos mostrar aqui no versículo 7, quando ele vai dizer, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Olha que coisa maravilhosa, meus irmãos. Ele tomou a forma de servo. Ele diz em uma das passagens dele, olha, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Ele fala também quando os discípulos estavam querendo disputar quem era o maior do reino de Deus, e ele vai e diz que aquele que é igual que tem que ser igual a criança, o maior do reino de Deus é aquele que serve, que ele veio para servir. Olha que Paulo está nos dizendo aqui, ele vem em forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Jesus Cristo, o Rei da Glória, Jesus Cristo, aquele que estava no começo, no princípio de tudo. Porque lá em João vai dizer, no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne, e o Verbo habitou no meio dos homens. E João vai dizer que ele estava no princípio, que sem ele nada do que fez poderia ser feito. Agora ele está tomando a forma de homem, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante a homens. Ele se fez igual a homem, para que hoje eu e você pudéssemos nos encher da glória do Espírito dele. Olha que troca Jesus fez. Ele desceu para ser igual a nós, e ele quer que nós sejamos igual a ele, porque ele disse que quem não pegar todo dia sua cruz e seguir a ele, não é digno dele. Porque ele diz, aquele que perder a sua vida por amor a ele, achá-la-á. Mas quem quiser achar a vida por amor a gente mesmo, vai perder. Jesus disse que ele é a luz do mundo, que nós temos que ser a luz do mundo. Nós somos os filhos da luz, porque ele é a luz do mundo, o sal da terra. E Jesus agora aqui está nos mostrando como é que ele veio. Ele não teve usurpação. Ele não quis ser igual a Deus.
quando ele estava aqui, mesmo ele sendo Deus, o versículo 6 vai dizer que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante a homem. E o 8 vai dizer, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Olha que Paulo vai dizer no verso 8, e achando na forma de homem, no 7º ele vai dizer, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Agora ele está em forma de servo para servir aquelas necessidades daquelas pessoas que estavam chegando até a ele. Agora ele está sendo semelhante ao homem e achando na forma do homem, humilhou-se a si mesmo. Jesus se humilhou em tomar forma de um homem para ser obediente até a morte de cruz. E o que Deus quer, o que Deus manda em todas as escrituras, em toda a palavra aqui, é que nós sejamos obedientes à palavra de Deus, obediente a Jesus Cristo, porque ele foi obediente até a morte de cruz. Ali no Getsêmani, quando ele chegou com aquele discípulo e ali chamou para que orasse com ele, Pedro, Tiago e João, e quando ele voltou, ele estava dormindo, e Jesus vai dizer, vocês não podem orar comigo nenhuma hora vocês podem orar. E Jesus vai, se retira e volta e encontra eles dormindo, mas agora Jesus está ali no Getsêmani, no lugar de prensa, que significa lugar de prensa ali, orando. Ele olha para frente o que ia acontecer com ele, ele vai e diz, Pai, se possível for, passe de mim esse cálice, porque ele sabia a agonia que ele ia passar. Ele sabia o sofrimento que ele ia passar. Ele sabia tudo que ele ia passar. Mas agora a Bíblia vai dizer, e ele foi obediente. Todas as escrituras, Jesus está falando, eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Quando Pedro corta a orelha daquele soldado de Malco, Jesus vai dizer, guarde essa espada, porque se eu quisesse, eu orava agora e meu Pai enviava 12 legiões de anjos para guerrear. Então, ele estava dizendo ali, eu tenho que passar por isso para ser obediente, para eu dar exemplo de obediência. Para que quando vocês leem aqui na minha palavra que tem que ser obediente, que Deus quer obediência e não sacrifício, eu mostrei como tem que ser essa obediência. Mas na mesma hora ele vai e ora, mas não seja feita a minha vontade, todavia seja feita a tua vontade. Ele veio para fazer a vontade daquele que enviou e ele foi obediente até a morte de cruz. Paulo está nos dizendo aqui, e se achando em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está sobre todo nome. Olha o que a obediência levou, o que Jesus se tornou pela obediência. Quando ele veio passar o que ele passou, Deus o exaltou sobre todos os nomes. Olha o que Paulo vai dizer aqui, porque ele se humilhou, porque ele se obedeceu, porque ele se fez servo, agora vem a recompensa, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, os que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Olha que coisa profunda, meus irmãos. Paulo está nos ensinando aqui, para que ao nome de Jesus, né, para que ao nome de Jesus, para que no nome de Jesus, para que
Ao nome, ele dá um artigo aqui definido. Ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Então não é o nome de José, não é o nome de Maria, não é o nome de Abraão, não é o nome de Davi que tem que se dobrar o joelho, mas é ao nome de Jesus. Ele fala aqui, se dobre todos os joelhos, os que estão no céu. Ele está falando aqui dos anjos, de que todos que estão no céu, na região celestial, na terra. Olha que coisa maravilhosa. Todo joelho um dia vai se dobrar. O nosso joelho, aqueles que é salvo e remido no sangue do Cordeiro, vai se ajoelhar com felicidade, vai se ajoelhar porque a gente está vendo Jesus vindo da sua glória, voltando ao melhor da sua glória para resgatar um povo que está dentro de um povo escolhido, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Aleluia! E neste grande dia nós vamos nos ajoelhar com amor, com prazer, com alegria, com felicidade, mas vai ter algumas pessoas que vão se ajoelhar por obrigação, sem querer se ajoelhar. Mas a Bíblia é bem categórica em dizer para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Os que estão debaixo da terra também vai ter que se levantar e vai se dobrar, se curvar diante de Jesus Cristo. Porque ele foi obediente, porque ele fez a vontade, porque aqui ele não teve usurpação, ele não quis ser igual a Deus, ele se tornou homem e ele se colocou na qualidade de servo, de servir, e o servo serve ao seu Senhor, e ele serviu ao Senhor enquanto ele estava aqui como homem, se humilhou. Ele mesmo se humilhou para que eu e você tenham uma vida que glorifique ao Senhor Jesus Cristo. Mas Paulo continua dizendo aqui no verso 11, e eu quero finalizar quando ele fala: e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que coisa maravilhosa. Paulo dizendo aqui que toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Porque, meus irmãos, ele veio para a terra, passou a agonia da cruz, andou pelaquela via dolorosa, com aquela cruz que ali arrastando, segurando. Por isso que nós cristãos não temos que abrir mão de carregar a nossa cruz. Porque aquele que não tomar a cruz todos os dias e seguir a ele não é digno dele. Mas aqui o nome de Jesus foi glorificado. Todo joelho vai se dobrar. Os que estão no céu, os que estão na terra e os que estão debaixo da terra. E não só o joelho, toda a língua, um dia nós vamos confessar também diante dele, olho a olho com ele, olhando a face dele, da forma e do jeito que é. Como João descreve Jesus Cristo ali em Apocalipse: cabelos brancos como a neve, olhos como chama de fogo, vestido de um manto branco, pé reluzente, os pés dele. João começa a descrever e um dia nós vamos ver ele da forma, do jeito que ele é. E nossa língua vai confessar que ele é Jesus Cristo, ele é o Senhor. E mais uma vez, eu e você vai confessar com alegria, com amor, com orgulho de a gente estar ali fazendo isso, vendo face a face o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas muitas pessoas, mais uma vez, não vai confessar com alegria.
O dia do juízo está chegando. Só é a gente ver o que as Escrituras estão anunciando e o que o mundo está passando, e a gente vai ver que no fim dos tempos vai ter pestes, ó, quantas pestes, quantas doenças ruins está acontecendo. Pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação, um país contra o outro. A gente está vendo o que há mais de 2000 anos a Bíblia está nos ensinando, nos mostrando. Nós estamos vendo acontecendo agora uma geração fraca e perversa que fica ainda pedindo um sinal. E Jesus está dizendo: eu não darei nenhum sinal a não ser o de Jonas. Jesus disse isso para aqueles sacerdotes, para aqueles fariseus. E a gente está vendo as Escrituras acontecendo tudo o que aqui está escrito. E Jesus está à porta, e o dia do juízo está chegando. E eu e você temos que ter o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus. Sentimento de amor, de paz, de alegria, de compaixão, de fazer o bem, de ensinar a palavra, de se humilhar, de ser servo. Olha que sentimento maravilhoso Jesus Cristo teve. E olha a recompensa dele, que o nome dele foi exaltado. Não que o nosso nome tem que ser exaltado, porque que nos exalta é Jesus Cristo, mas que nosso nome esteja escrito no livro da vida, para quando aquele grande dia chegar e quando ele fazer a chamada, nós ouvimos o seu nome e o meu quando ele chamar. Que prazer maior pode ter um homem? A Bíblia diz: o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua própria alma? O que adianta? Vivemos aqui, queremos mudar de vida, imos até para a igreja, cantamos louvores, pregamos a palavra, mas não vivemos uma vida digna de quando aquele grande dia chegar, nós ouvimos o som da trombeta e ouvimos ele chamar o meu nome e o seu. O que adianta? Sacrificar, muitas das vezes, ali o corpo cansado. Não podemos fazer algo, mas estamos fazendo. Sacrificar, o que adianta sacrificar se a própria palavra está dizendo que Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. Se obedecer à voz de Deus, é um hino canta assim. Nós não vamos correr atrás de bênção, ela vem nos alcançar. Onde a gente tocar as plantas do nosso pé, abençoado nós seremos, mas só basta nós obedecermos a palavra. E Paulo finaliza dizendo: toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas para que isso aconteça, mas para que a gente tenha o mesmo sentimento que teve Cristo Jesus, nós temos que se importar uns com os outros, ajudar, fazer o bem sem olhar para quem. Nós temos que viver, andar aqui como ele andou, ser filho da luz. Nós temos que provocar nas pessoas, como nós somos o sal da terra, e uma das coisas que o sal provoca é a sede. Nós temos que provocar a sede das pessoas de conhecer Jesus Cristo, para que a gente possa saciar essa sede, apresentando ele a água viva que desceu do céu. Nós somos a luz do mundo. Então, o que adianta uma vela ficar debaixo, uma luz ficar debaixo de uma cama, vai clarear quem debaixo da cama? O quê? Mas a lâmpada, ela tem que ficar, a lamparina tem que ficar em um lugar alto, para que todas as pessoas entrem ali naquela casa, por mais escuro que esteja, mas tem uma lamparina ali acesa, ela vai poder enxergar o caminho que ela quer ir naquela casa. Se quer ir no quarto, se quer ir no banheiro, se quer ir na cozinha, se quer ir no quintal, ela vai enxergar porque tem uma lamparina ali.
Por mais que o mundo não esteja luz, que o mundo esteja em treva, mas dentro daquela casa tem luz. E a luz, meus irmãos, somos nós. A luz é eu, a luz é você, porque nós somos iluminados pela palavra. Nós somos purificados pela palavra. Então nós temos que mostrar a luz ao mundo. A luz da salvação, a luz do entendimento, a luz do reconhecimento, a luz que é Jesus. Finalizo com o apóstolo Paulo dizendo: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que o Espírito Santo de Deus possa completar essa mensagem no nosso coração, que nós possamos entender que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que Jesus possa nos dar um dia abençoado e fazer que nós possamos entender esta palavra. Em nome de Jesus. Amém.